Bom dia, meu nome é Thaís Silva e hoje eu vou apresentar o meu TCC sobre a prevalência e fatores associados à violência obstétrica em um hospital de Imperatriz, no Maranhão. E a minha orientadora é a professora especialista Laís Nogueira Chaves Carneiro. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é um resumo, digamos assim, um apanhado de tudo que eu vi nesse estudo, que foi basicamente essa manchete, digamos assim. 3 em cada 10 mulheres sofrem algum tipo de violência obstétrica no hospital materno-infantil. E aí, durante todo esse estudo, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei a essa conclusão. E os tópicos da apresentação é justamente a introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussões, considerações finais, referências e um ponto no final que eu vou mostrar para vocês. Falando um pouquinho sobre a introdução da violência obstétrica. Bom, com o avanço da medicina no século XIX, houve uma constante e crescente tendência da medicalização no parto no Brasil. Um parto que antes era feito por parteiras, mulheres que tinham conhecimentos empíricos na área e ali conseguiam dar um jeito no parto em si da mulher. E aí, no Brasil, houve essa crescente medicalização. E, inicialmente, ela não era feita como a gente vê atualmente. Ela era feita em escravas, mães solteiras, mulheres de baixa renda, como justamente um sujeito de estudo. Era como uma cobaia mesmo. Então, isso acabou tendo uma hierarquia de poder na assistência ao parto, onde a gente vê no topo da pirâmide o médico, a parteira e depois a gestante. Então, a parteira sendo um pouco marginalizada, apesar de ter aqueles conhecimentos empíricos. Todo esse enredo, que está associado à medicalização do parto, essa história toda, levou a justamente um maior uso de intervenções médicas, mesmo quando não necessárias. Seria quase como ou um cuidado muito excessivo, ou realmente algo que não foge do conhecimento. Isso tudo a gente caracteriza como violência obstétrica, que seria justamente um desrespeito à autonomia, corpo e processos naturais de reprodução, uma violência verbal, física, sexual e procedimentos necessários que pode afetar diferentes fases da vida da mulher, na gravidez, no parto e no pós-parto. E aí, claro, aqui eu falei de uma forma subjetiva como que a gente pode caracterizar a violência obstétrica, mas eu tenho também que dar uns dados mais objetivos para vocês terem uma noção. Então, um dos procedimentos que é considerado violência obstétrica, a episiotomia, que é o corte do períneo que o profissional ali faz para, de certa forma, abrir mais o canal e aí o bebê nascer. Mas isso é considerado uma violência. Outra, a manobra de Chrysler, que é uma compressão no abdômen na hora que tem os puxos, na hora que tem as contrações. Também é considerada uma violência. Todas essas que eu estou citando para vocês, eu vou falar um pouco mais durante o trabalho, destrichar um pouco mais sobre isso. E outra que foge um pouco assim do termo violência em si, é justamente ser impedida de ser acompanhada. Isso também é caracterizado como uma violência. Vamos ver agora como que foi traçados os objetivos. Quais são os objetivos desse trabalho? O primeiro foi justamente identificar essa prevalência e se tem algum fator associado a ela. Será que mulheres pardas sofrem mais violência? Será que mulheres de baixa renda sofrem mais e as de alta renda não? Vamos analisar isso. E os mais específicos, a gente tem aí verificar justamente a prevalência nessa maternidade, os fatores associados e também conhecer o perfil epidemiológico. Será que a gente tem um caractere que resume todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência? E como que foi feito esse estudo, a metodologia, né? Bom, ele foi um estudo descritivo, de campo, com abordagem quantitativa. Isso quer dizer que a gente foi lá no hospital, coletou dados e transformou tudo isso em números que resumem um pouco sobre isso. A amostra foi composta por 116 puérperas do Hospital Regional Materno Infantil. E a gente pode citar aqui como critério de inclusão mulheres no pós-parto que estão internadas nesse hospital e que aceitaram um termo de consentimento livre e esclarecido. E um pequeno detalhe interessante é que teve mulheres que não quiseram realmente aceitar o termo e isso foi respeitado. Outro critério, o de exclusão no caso agora, são condições clínicas desfavoráveis, como internação na UTI, isso já deixa a mulher numa situação muito desfavorável, então não é interessante.
A ausência de capacidade cognitiva, inclusive isso aqui realmente aconteceu, não acreditei que iria ter, e menores de 18 anos. Como esse trabalho foge, de certa forma, um pouco da medicina tradicional, é medicina mais violência, talvez direito junto, é importante falar sobre os riscos e benefícios disso. Porque a gente vai estar citando ali um problema, ou talvez um trauma que a mulher sofreu. Um risco dele é o constrangimento. Então, como eu falei, vai ser um tema que talvez seja muito sensível para ela. E isso foi, de certa forma, driblado, preparando psicologicamente ela. Então, olha, a gente vai falar agora sobre violência obstétrica, que são casos que são um pouco mais delicados, enfim. Faz uma pequena introdução para ver se ela está se sentindo confortável com relação a isso. E também, um benefício sobre isso é justamente o entendimento sobre o tema. A partir do momento que a gente passa aquele questionário para elas, elas vão percebendo que existem coisas que foram feitas às vezes com ela, ou não, que ela pode talvez falar para uma amiga, e ver que existe uma discrepância, uma discordância. E o que eu acho mais importante são informações para o serviço de saúde. É importante ter esses dados para que o serviço consiga realmente ter uma análise de que o trabalho está sendo feito corretamente, está seguindo todas as leis, todas as diretrizes, ou não. A gente precisa melhorar, tapar alguns buracos ali. E como que a gente fez essa metodologia? Depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foi aplicado o questionário. Esse questionário, ele tem dados sociodemográficos, então, qual a idade, qual o estado civil, qual a sua renda, e dados clínicos obstétricos, perguntando, o seu primeiro parto, quantas consultas de pré-natal você fez, que tipo de parto você teve, e logo depois falando um pouco justamente sobre as violências obstétricas que a gente já conhece. Depois de coletados os dados, foram todos tabulados no Microsoft Excel, analisados no Jamov e foram feitas análises descritivas e inferenciais e considerando valores associativos, variáveis associativas com p-valor menor que 5%. E agora vamos para o clímax aqui dessa apresentação, o resultado da discussão, o que a gente tirou disso tudo. Antes de falar realmente até um pouco do que eu falei no começo, do resultado principal, eu queria mostrar para vocês qual é a minha amostra. Se eu fosse caracterizar a minha amostra em uma só pessoa, colocasse todas as características prevalentes, eu diria que ela seria uma mulher parda, de 18 a 35 anos, que tem a renda de até 1 a 2 salários mínimos, tem uma união estável e é evangélica. Essas aqui foram as prevalências entre os fatores sociodemográficos dessas mulheres que foram analisadas. Além disso, a maioria teve parto cesáreo e teve mais de uma gestação, ou seja, não são primíparas. E aí, quando a gente vê também sobre a consulta de pré-natal delas, a gente vê que a maioria teve 7 consultas, e a média de consultas foi 8,39, 8 consultas, né? Que também é um dado importante. E quando a gente fala com relação ao momento exato do parto, tem um dado interessante que é 93% teve a presença do acompanhante na hora do parto e também estava acompanhada de médicos e enfermeiros. Eu coloquei esse dado aqui porque, às vezes, o parto, quando eu estava fazendo essa análise, às vezes o parto era feito apenas por enfermeiros. Então, a gente percebe aqui que tem realmente um apoio muito grande. Agora a gente vai para uma parte mais delicada. Então, é a parte que a gente chega num ponto que a mulher começa já a fazer umas caretas. Como assim? Isso é violência? Como assim? Eu nem sabia que isso poderia acontecer. Que é justamente sobre a violência. Então, no questionário eu fiz a seguinte pergunta. Bom, durante a internação, tanto na hora do parto, antes, enfim, nesse todo momento que você está aqui, teve algum profissional de saúde que agiu de forma desrespeitosa, com comentário irônico, mal educado, algum tom de piada? E aí, maioria, 87,9% disse que não, que foram, e na verdade elas até fizeram elogios, não, a equipe na verdade tratou muito bem. E a minoria ali, 12,1%, disse que sim, que teve algum tipo de comentário que deixou ela desconfortável. E quando foi perguntado se os profissionais tiraram seus medos e dúvidas sobre o parto, a maioria também disse que sim, 90%, e a minoria disse que não. Eu achei importante colocar essa pergunta porque
Cada parto, cada gestação que a mulher tem é diferente. Pode ser a mesma mulher, mas ela vai ter gestações diferentes, sentimentos diferentes. E é importante que a equipe esteja sempre pronta para lidar com esses problemas, para dar o maior apoio possível para essas mulheres. Agora falando sobre a frequência dos procedimentos realizados sem explicação ou consentimento. E aqui são uma das violências obstétricas que são mais comuns, que são mais vistas na literatura, né? Então a gente tem enema, lavagem intestinal, né, que seria a lavagem intestinal, a proibição de ingerir alimentos, o jejum, a indicação de manter-se deitado o tempo todo, ou seja, em decúbito, ruptura artificial da bolsa, administração de alimentos para acelerar o parto, toques vaginais repetidos e realizados por diferentes pessoas, compressão do abdômen na hora dos puxos, que seria a manobra que eu falei inicialmente, a episiotomia, corte do períneo, uma cesárea desnecessária, impedida de ser acompanhada em algum momento, nenhum e outros. Aqui a gente já percebe que a maioria não teve nenhum desses problemas. E, por exemplo, aqui a gente pode citar um fato interessante que é a proibição de ingerir bebidas e alimentos, o jejum. Se a mulher vai fazer cesárea, ela vai ter que estar em jejum. Então, justamente na hora de fazer essa análise, eu já vi, não, mas você estava de jejum por quê? Você ia fazer cesárea? Ela não era. Então, não foi algo que não foi explicado. Ela ia passar por uma cirurgia, então realmente era necessário. Então, os dados que chamam mais atenção aqui com relação à violência é justamente esses toques vaginais repetidos, a ruptura artificial da bolsa e ser impedida de ser acompanhada. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do trabalho. E se a gente fosse resumir toda aquela tabela em uma pizza, essa daí, a gente poderia dizer que a maioria não teve nenhum desses procedimentos e ali meio que um pouco mais de um quarto das pessoas teve sim algum desses procedimentos, algum desses problemas. Até agora eu falei para vocês sobre a violência não verbal, que seria essa que eu acabei de mostrar, e a violência verbal, que seria aqueles comentários mal educados, enfim. E quando a gente coloca isso numa porcentagem, num valor só, para a gente ter um dado realmente concreto, a gente vê que a prevalência de violência obstétrica, seja verbal ou não verbal, é de 32,8%. E é daí que a gente tira aquele dado que eu citei no começo, de que 3 a cada 10 mulheres sofrem algum tipo de violência obstétrica dentro do hospital, seja por comentário, seja por algum procedimento que não foi explicado, que não foi devidamente feito ali. E aí, para a gente conseguir ver realmente se esses dados estão de acordo com um panorama geral do Brasil, ver se realmente faz algum sentido o que está acontecendo aqui, se está melhor, se está pior. A gente usou, na verdade, 3 estudos para comparar. São estudos brasileiros que tiveram metodologias muito parecidas, ou seja, eles fizeram um questionário, aplicaram com as mulheres, transformaram isso em dados quantitativos e a gente pegou cada um deles, alguns dados de cada um deles, né, os que comparavam com o nosso, para fazer essa comparação. Então tem Lima et al. De 2014, Palma e Donelli de 2017, Branco et al. De 2016. E aí vamos para algumas comparações de algumas das violências. A gente tem a amniotomia, que seria a ruptura artificial da bolsa, que é um procedimento que às vezes pode acontecer. Quando a gente faz uma comparação, no estudo, a gente percebeu que 6,9% teve a prevalência de 6,9%, em comparação com Lima et al. E Branco, de 54% e 30%. Então a gente vê um abismo aí. Aí fica o questionamento, será que com o passar do tempo realmente as políticas públicas teve mais conscientização, os profissionais ficaram mais qualificados para saber que realmente isso não era uma prática muito boa, ou realmente aqui tem um dado muito diferente do Brasil inteiro? A outra é a manobra de Chrysler, que é um procedimento que não tem nenhum respaldo científico e, na verdade, ele está associado a fraturas costais, lacerações uterinas e até sofrimento fetal. Então, ele é amplamente até considerado uma forma de violência obstétrica. E quando a gente vê isso no nosso estudo, a gente percebe que 2,6% apresentaram essa manobra, em comparação com Lima et al. De 15,5% e Branco et al. De 23,1%. Inclusive, só a título de curiosidade, essas cores foram escolhidas
de propósito. Outra comparação seria o acompanhamento durante o parto. Então, o acompanhamento durante o parto é inclusive uma lei. Tem uma lei que garante isso. E no nosso estudo, a gente percebeu que 93,1% tiveram essa lei garantida e em limetial 87%. Então, até são dados bem parecidos. E uma coisa interessante que eu observei quando estava coletando os dados é que realmente há um esforço da instituição para garantir tudo isso. Se a gente for andando pelos corredores, a gente vê várias placas como essa, cartazes, pôsteres, falando sobre essa possibilidade, essa lei, essa garantia que a mulher tem de ter o acompanhante. Então, isso tudo acaba gerando uma conscientização tanto para os profissionais quanto para as mulheres que estão lá. Continuando as comparações, a gente tem a episiotomia, que seria o corte do períneo. No estudo, a gente não encontrou nenhuma mulher que falou que tinha passado por isso, e isso é um dado muito relevante, muito importante. Enquanto que Lima et al. E Branco tiveram ali mais de 30%. Continuando, uma outra comparação, que esse estudo de Palma e Donnelly também teve as mesmas metodologias, a gente percebeu, a gente conseguiu comparar de uma forma mais finalizada tudo isso. Então, a gente comparou os toques vaginais repetidos, que eram um dos fatores, uma das variáveis que estavam aumentadas no nosso estudo, violência verbal e a prevalência da violência no geral. Então, em toques vaginais repetidos, a gente percebe que é quase igual, a gente pode dizer que é a mesma prevalência. De violência verbal, o dele está bem mais elevado. Já o nosso estudo está de 12,1%. E quando a gente compara prevalência de violência no geral, verbal, não verbal, a gente vê que acaba quase que se igualando, 32 e 34 aí. E isso tudo, o fato da violência verbal, a prevalência da violência também nesses hospitais, nesses locais, vai totalmente contra as recomendações tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, que eles até enfatizam que isso afeta a saúde da mulher, a saúde física e mental. Então, outro estudo também deixa eu ver aqui, qual é o nome? De Conceição. O estudo de Conceição falou que tem uma associação entre a depressão pós-parto e a violência obstétrica, ou seja, mulheres que passaram por algum tipo de evento traumático nesse período têm justamente uma dificuldade tanto no vínculo materno quanto realmente uma depressão pós-parto. Então, a gente percebe que às vezes não afeta só a mulher, mas também pode afetar o filho dela, que também está ali junto nesse contexto. Além disso, o estudo de Menzenberg falou que também tem uma redução no aleitamento materno em partos vaginais que tiveram uma violência obstétrica. Então, até o aleitamento, ele, de certa forma, é prejudicado por esses fatos. Então, isso reforça a necessidade de ações de urgência mesmo que façam a prevenção e uma humanização do parto. Agora, recapitulando um pouco sobre os objetivos, um dos objetivos era justamente ver se tem algum fator associado. Será que a mulher parda sofre mais violência? Será que a de baixa renda sofre mais, menos? Como que acontece isso? E no nosso estudo, a gente não encontrou nenhuma associação significativa, falando de forma estatística, entre as variáveis analisadas e a violência obstétrica. Então, a gente comparou todas as variáveis e viu que nenhuma era comparada estatisticamente. Mas, num dos estudos que eu já até mostrei aqui para vocês, a gente percebeu que tem algo que a gente pode comparar aqui. Então, no estudo de Branco et al., a gente comparou essas variáveis, ele comparou essas variáveis com a violência obstétrica e a gente também fez essa comparação para ver se tinha alguma concordância. Então, na idade materna, eles encontraram uma associação significativa entre mulheres de 12 a 17 anos. Já no nosso, não teve associação significativa entre nenhuma das idades. E aí, é importante até destacar aqui, o dado que ele usou, de 12 a 17 anos, seria o dado que a gente não pegou. Mas eu achei interessante colocar aqui, porque realmente mostra ali uma cobertura que talvez a gente poderia ter mais atenção. Com relação à cor de pele, a gente percebeu que tem uma tendência de maior prevalência em mulheres não brancas, só que não tem uma significância
significância estatística. Então, o p-valor foi igual a 0,1. No estudo de Branco et al., ele conseguiu chegar a essa conclusão. Já no nosso estudo, não teve associação significativa, porém, da mesma forma como ele, a gente percebeu que teve mais relatos entre pardas e pretas, ou seja, mulheres não brancas. Então, a gente percebe que tem algumas coisas parecidas. Sobre a renda familiar, também não teve associação significativa no estudo deles, embora mulheres de baixa renda apresentem maior prevalência, da mesma forma como a cor de pele aconteceu ali. No nosso, da mesma forma, não teve associação, mas tem uma tendência semelhante. E sobre a primiparidade, ou seja, mulheres que estão no primeira gestação, teve uma associação altamente significativa no estudo de Branco et al., e isso acabou levando à conclusão dele de que tem um maior risco de violência obstétrica às mulheres que estão ali no primeiro parto, primeira gestação. Já no nosso, não teve associação significativa. Aqui o p-valor de 0,8. Agora, a conclusão final sobre esse estudo. Do que a gente tira sobre isso? Primeiro, tem uma redução de prática associada, no geral, de violência obstétrica, principalmente no que diz respeito à episiotomia, a manobra de Chrysler e a miniotomia, que a gente percebeu que são valores muito inferiores ao que a gente vê na literatura. Além disso, a gente percebeu que tem uma a grande quantidade das mulheres teve acompanhantes durante o parto, e isso é algo que realmente é algo que a gente deve valorizar, porque a mulher estando acompanhada, ela vai ter um apoio melhor e até pode prevenir outras violências obstétricas, porque a pessoa vai estar ali do lado. Além disso, esses avanços refletem em políticas públicas de humanização e boas práticas que o governo vem trazendo, como eu mostrei o exemplo dos pôsteres que coloca lá no hospital, mas é importante a gente falar que ainda tem algumas fragilidades. Então, por exemplo, ainda tem ausência de consentimento informado em algumas das etapas que as mulheres citaram lá, por exemplo, os toques vaginais. Então, isso ainda precisa de mais atenção, além das atitudes desrespeitosas com relação aos profissionais. Além disso, há necessidade de fortalecer o cuidado centrado na mulher, já que todas essas violências só acontecem porque realmente eles deixam de olhar para a mulher, que tem um ser humano ali, e sim para a parte mais prática, mais técnica, digamos assim. Além disso, como limitação desse estudo, a gente fala que tem uma amostra reduzida. Realmente, comparada com outra literatura, a gente vê mais de 1.000 pessoas. Aqui no nosso estudo a gente teve apenas 116. E tem algumas perguntas com baixa especificidade também, o que dificulta a gente ter uma generalização tão ampla e uma caracterização melhor. Algumas recomendações, que aqui fica meio que de bônus, né? A gente precisa de um investimento contínuo na capacitação da equipe, porque eles precisam saber exatamente o que é violência, o que não é, como deve tratar a mulher. Implementação de protocolos institucionais humanizados. Então, precisa saber, tá, quando que eu devo fazer o toque vaginal? Tem que ter um protocolo para que não seja algo muito no feeling, né, que é como acontece, como eu percebi quando estava entrevistando as mulheres. Além disso, um monitoramento constante da assistência. Então, seria muito interessante se no hospital também houvesse esse monitoramento, essas pesquisas periódicas, para ver, será que a gente está conseguindo melhorar? Será que está piorando? Vamos preencher essas lacunas. E, claro, a promoção de assistência materna mais ética e respeitosa para todas elas. Aqui estão as referências e eu quero finalizar com uma frase de São Luís Maria Grignard de Montfort, que resume quem é a mãe do meu Salvador e de quem tiver também a mesma religião do nosso Salvador. Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar, e juntou todas as graças e deu o nome de Maria. Então é isso. Muito obrigada. Esse livro é muito bom. Então agora a gente vai seguir com os comentários da Blanca. Alguns professores querem começar. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite. Quando eu vi o seu tema, eu pensei, que a Thais me chamou para o meu dia a dia, meu local de trabalho, minha população
depois que a gente é mãe, né, Laís? Você muda totalmente a sua percepção do que é isso. Você se enxerga tão vulnerável no momento que você tem que ser tão forte. Então, qualquer coisa faz muita diferença. Então, esse olhar é muito importante, porque muda totalmente a forma que a gente se enxerga cuidado. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa com o resultado. Eu achei que o resultado seria diferente. Eu não sei se você também, quando você foi fazer a sua pesquisa, mas eu achei que o resultado ia ser diferente. Queria te parabenizar também pela sua apresentação, compromisso, pontualidade, o cuidado que você teve com a gente, de ajustar o horário. Muito obrigada por fazer mais cedo, porque eu fiquei já por estar aqui na hora, esperando a gente, pela forma como você veio vestido, isso mostra o seu cuidado com o trabalho que você fez, isso te deu muito trabalho e você reflete isso na forma como você apresenta ele pra gente. E dá pra gente ver que você fez todas as partes do seu trabalho, porque você fala que eu estivesse contando uma história. Eu fui lá, eu entrevistei, eu ajustei a lista. É muito lindo ver isso. Próximo ponto, a coragem de fazer a pesquisa que você fez. É um cavalo, poderia ser um calcanhar de Aquiles do serviço, e você teve coragem de fazer esse projeto de autorização para pesquisar isso, falar com essas mulheres no momento talvez mais delicado da vida delas, e com certeza do seu jeitinho, carinho que você conversa, você ajudou essas mulheres a muitas vezes entenderem que elas estavam passando. Os slides também tão lindos, claros, com pouca coisa, slides sempre menos é mais. Conforme você ia falando, os slides iam reproduzindo o que você estava falando. Então, no começo você explicou 3 conceitos, depois você juntou os 3 slides no só para relacionar os 3, e a gente via isso ao mesmo tempo que te ouvia. Então, perfeitos. Eu gostei que você diferenciou os tipos de violência, porque a vida toda escutou violência como física, né? E é importante a gente ter essas outras percepções. Às vezes a gente imagina que o que incomoda mais a mulher ali na hora é a dor, e não é. Às vezes é um desconforto por alguma coisa que ela ouviu falar. Eu converso muito com vocês sobre isso, né? A importância da gente prestar atenção no que está falando do lado do paciente. Às vezes você não está falando nem para ele, mas está falando do lado dele, e o paciente está ouvindo ele. E não é sobre o que você quer falar, é sobre o seu paciente, ele é o nosso foco. Sempre que a gente faz uma pesquisa, é importante que ela gere alguma coisa, né? Esse é o motivo, deveria ser o motivo de toda a pesquisa. E com certeza esses resultados, eles enriquecem o serviço. Porque quem é o gestor do serviço, normalmente ele não está na assistência, se está na todo tempo. Então essas informações podem chegar quando elas estão numa proporção grande, quando alguma denúncia, quando é gerado algum procedimento, algum processo administrativo. Mas você ter esse dado sem precisar disso facilita a vida da gestão do serviço para tentar melhorar esses pontos. Outra coisa que é muito importante a gente observar, assim, a gente fala muito sobre comunicação médico-paciente, né? E aí quando você colocou lá assim, cesar o procedimento sem explicação, é muito importante a gente entender qual foi a explicação. Porque quanto menor socioeducativamente o nível do paciente, mais ele vai aceitar qualquer explicação. Então, você vai ter curiosidade porque é melhor. Dependendo do paciente, é verdade. Você foi orientado, foi explicado? Foi. Qual foi a explicação? O doutor disse que é melhor. Então, é importante a gente entender isso. Se você foi explicado, você entendeu sim, mas qual a explicação foi? Não na pesquisa, no dia a dia. A gente tem que ter mais. Porque às vezes quando a gente pergunta, foi realmente explicado, mas foi uma explicação genérica, uma explicação só para dizer que explicou alguma coisa. Até o termo de consentimento, existem muitas pesquisas hoje para avaliar quantos pacientes entendem deles. Então você tira o termo de consentimento, você leu isso, assinou assim, mas quando você vai avaliar a compreensão do paciente a respeito daquilo, ele não compreendeu muita coisa. Mas a gente pergunta se ele percebeu, se ele assinou ou se ele não. É importante a gente falar isso também. Inclusive, a questão dos povos repetidos. A gente sabe que é um hospital escola, né? Então, às vezes, realmente vai precisar de povos repetidos. Mas não é por isso que a gente não tem que explicar. Olha, eu sei que agora há pouco eu veio o professor e fez.
Mas se isso não for dito, tem como a paciente sabe, né? Porque a paciente, principalmente quando não foi educada, ela não tem a noção de quem é o estudante, quem é o médico, quem é o presidente, quem é o Tudo a mesma coisa. é todo mundo aqui que está cuidando dela. Se a gente não explicar quem é ela sabe. Deixa eu ver se eu vou mandar. E só para finalizar, assim, a questão do acompanhante, né? No Brasil tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que a lei pegou. Tem lei que pega e lei que pega. Não basta existir a lei, tem que pegar. E a lei do acompanhante, uma lei que pegou, e isso é muito bom, né? Porque a gente sabe o que é um momento de vulnerabilidade, você tem alguém ali do seu lado. E muito importante a gente falar sobre o acompanhante, quem é esse acompanhante, né? Na minha especialidade, a gente observa que os ciclos, os núcleos familiares, eles são completamente escolhidos pelas pessoas. Não aquela ideia que a gente tem baseada na nossa família. Meu núcleo familiar é esse, então todos têm que ser assim. Talvez o acompanhante daquela mulher naquele momento seja uma pessoa que não é que a gente imagina dele ser. Mas a mãe, né? Que não é a mãe, é outra pessoa, sim. Aconteceu mesmo. Mas é isso, tá bem saber. Muito obrigada. Bom dia, Thaís. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito do seu tema quando você me mandou mostrando que é, porque reflete muito a nossa realidade. A gente trabalha num hospital que tem um fator que eu considero extremamente importante em todo esse quesito. Essa questão estrutural. Nosso hospital recebe a demanda de todos os municípios do sul do Maranhão, que é a maior referência de alcoolismo do Maranhão é a comunidade de Imperatriz, não são os São Luís. Então a gente pega paciente de Açailândia, alguns dos Açailândia, o norte do Tocantins vem para cá, a região do Bico do Papagaio vem para cá, até um pouquinho do Pará aparece aqui. Isso super lota a nossa estrutura. E quando você tem uma estrutura super lotada, o seu trabalho fica um pouquinho mais difícil de ser feito. Verdade. A gente adoraria dar a possibilidade das pacientes que entrem naquele critério de poder escolher a via de parto, a possibilidade de ela realmente escolher a via de parto. Mas ao ponto de eu ter uma paciente para fazer uma cesárea letiva, eu tenho 3 filhos com risco, ou para a mãe ou para o bebê, realmente risco significativo de morte na pele não fetal, que eu preciso gerenciar. Essa paciente acaba indo na parto normal e ela não queria, ela vai fazer episiotomia hoje em dia é um negócio muito raro, a gente quase não vê, não entra tanto. Cristelé, há muito tempo eu não vejo. Eu vejo muita situação, às vezes, durante a cesárea. Às vezes o colo não encaixa, a barriga um pouco mais advertido. Às vezes o anestesista está ali de fora e ele só direciona o bebê, que às vezes está escorregando e posiciona. Não chega a ser algo, mas é o único momento que eu vejo algo parecido. Tá? A gente pode fazer os instrumentos do infarto na hora para poder fazer, né? A retirada que vai mais rápido em relação a isso. A questão dos acompanhantes é uma lei que realmente devolve muito, isso ajuda muito a gente a desenvolver muito com os pacientes. Isso é interessantíssimo. Em alguns casos, o acompanhante atrapalha um pouquinho do DG da natureza humana. Ela está para proteger e a forma como ela identifica a proteção, mesmo que não vá de acordo com o que a gente está tentando fazer, então ela vai tentar defender o motivo dela. E a gente precisa fazer a distinção disso. A gente vive numa sociedade, um dos 3 piores estados em termos de estrutura, de sociedade, administração, educação, tudo de maneira geral. Então, o índice cognitivo da população nossa é um pouquinho mais reduzido. Às vezes, o jeito mais simples que você tem para ofertar informação para aquele paciente, para aquele acompanhante, não é suficiente para gerar entendimento. Como o doutor explicou, você perguntar para o paciente o que foi dito é interessante, porque se ele te responde, ele prestou atenção, ele assimilou. Tem paciente que a gente explica tudo. Você entendeu? Eu falei, me diz, o que foi que eu acabei de falar? Ela trava. E ela acabou de ouvir toda uma explicação. Aí você explica de novo e pede para ela te responder. E às vezes dá até para notar no rosto dela que ela não entendeu nada. Aí você entendeu mesmo? Muitas vezes a gente tem, infelizmente, uma cultura de cesárea muito grande no nosso serviço. Já foi muito pior. O Ministério da Saúde, eles pedem que seja menor que 25% as taxas de cesárea no serviço. No Brasil, é que você encontrou que são muito próximos, é mais de 50% de cesárea.
no serviço público que esse valor chega a 90%. O serviço no particular chega a 90%. Então a gente associa o quê? Apesar do estudo não ter conseguido juntar a questão socioeconômica, a gente vê que as pacientes que têm um pouquinho mais de condição, elas optam mais pela cesárea. Elas querem fugir da dor do parto. E aí muitos colegas não explicam as consequências disso. Eu costumo explicar um pouquinho mais dessa questão, porque depois elas voltam para o consultório com as queixas. Então, risco de hemorragia maior na cesárea, risco de infecção é maior na cesárea, risco de descência é praticamente só na cesárea. A taxa de óbito materno aumenta em 20 vezes só na diferença de parto. Em partos normais, a taxa de óbito materno é 0,02. Na cesárea, 0,2. Aumenta muito. Bebês têm uma porcentagem de 25% mais chance de falecer de 0 a 5 anos de idade só por ter feito cesárea, independente de ter alguma patologia. Então, muitas vezes a paciente não tem ideia dos riscos da cesárea e o que ela pode acontecer. Ela quer que tudo dê certo, ela vai pedir para Deus para que isso aconteça e às vezes ela fica negativa com relação aos riscos. E aí, quando o risco acontece, ninguém quer que a paciente tenha hemorragia, ninguém quer que a gente precise tirar um de uma mulher de 17 anos, outro de hemorragia pesadíssima. Então, assim, tem situações que a gente gostaria de intervir de uma maneira um pouquinho mais tranquila, mas a demanda do hospital, a gente não permite trabalhar com a forma possível, tá? E seu trabalho foi excelente, eu gostei muito. É uma estatística que às vezes a gente está trabalhando no hospital e a gente não tem, porque a gente já mandou um pouco a parte educacional quando começa a trabalhar mais. A não ser que realmente vira professor e acaba trabalhando com isso. Isso é uma informação boa. Eu acho que o Nico saiu da direção, que era o nosso colega, que era o Sérgio, trouxe muitas melhorias nos últimos 3 anos que o poder ficou. Né? Eu cheguei a pegar o finalzinho do antigo regional e peguei essa estruturação nova. Isso aqui é um ganho para a população. Porque quando eu cheguei, que eu fui estagiar, depois voltei, quando eu entrava na parte onde era feito parto, cesárea, curetagem, recuperação pós-anestésica, era naquele setorzinho da esquerda onde fica a fonoaudiologia e vocês colocam as coisas no armário. Era ali. A mãe chegava, via aquela estrutura, ela realmente imaginava que eu falava lá fora, isso aqui parecia um açougue. Aqueles azulejinhos branquinhos, muito característicos ali, na mesma das pacientes. A paciente estava parindo e ela estava fazendo a cureta na porta da frente, ela vendo tudo porque não tinha porta aberta. Então, assim, assustava a população, muito. E a população ela quer sempre um desfecho positivo. Nossa, também. Mas, infelizmente, na obstetrícia tem um desfecho negativo. É estatístico a prevalência de morte materna e morte fetal em determinadas patologias. Por mais que você trate, a paciente conversa todos, se o desfecho for para negativo, vem a negativa familiar, vem o trauma e vem aquela necessidade de botar, imputar uma culpa a alguma coisa, para tentar se aliviar um pouco mais do peso da perda. Então, assim, é um trabalho muito bom. Depois eu quero que você me permite mandar para os colegas do serviço, porque a gente tem uma dificuldade na questão política, que interfere muito nesse quesito do que é violência, do que não é violência. A gente tem uma cultura de cesárea voltada para a parte política na nossa região, que é extremamente incômoda para a gente. Quando eu cheguei, tinha muita vereadora, prefeito, o pessoal sempre me uma hora ou outra pedindo alguma coisa. E eu sempre fui mais eu vou dizer, não preciso, não, para mim, vou fazer isso. Não tem necessidade nenhuma, deixa o quarto dela vai muito bem, ela está tendo dilatação, está tudo tranquilo. Por quê? Porque quer ganhar um voto, parece que não serve. E os colegas mais antigos têm essa política de fazer isso. Está sendo mudado agora, está nova geração, o pessoal está vindo, a gente está incentivando mais, o parto normal, a nossa estrutura em maternidades acabou sendo maior, então a gente tenta voltar a essa questão mais humana mesmo. Ajuda demais. A residência, o internato, a parte acadêmica dentro do serviço, eleva o nível do serviço absolutamente. Porque a gente começa a se atualizar mais, porque a gente tem que estar sempre atualizado com o pessoal da residência. Vocês trazem muitas coisas novas para a gente, muitos documentos, atualizam a gente também, e a gente devolve esse entendimento para
vocês. Então, assim, um trabalho muito bom, parabéns mesmo, um trabalho que faz diferença na nossa realidade, que interfere diretamente no nosso trabalho. Tá? E eu vou tentar, eu tento sempre passar isso para os colegas, sempre tento, às vezes eu fico até chato. Mas eu acho que os chatos são aqueles que acabam se preocupando um pouquinho mais com os pacientes. Verdade. Parabéns. Muito obrigada. E até você falou aí de um fato interessante, falou que quando entrou essa nova gestão, né, teve uma mudança. E realmente, quando eu perguntei para minha mãe, para minha avó sobre como era o materno, né, eu sempre ouvia que era, nossa, ali, Deus me livre para ali, é o pior lugar do mundo. E aí eu imaginava um dado muito mais expressivo de violência, por mais que ainda seja considerável, né? Eu imaginava, assim, atrocidades. Mas depois até que minha prima teve um neném lá, aí eu vi a estrutura, nossa, isso daqui não tá parecendo com o que me falaram. Uma sala toda equipada, super bonita. Então, assim, é muito bom ver essa evolução, né? E sobre o parto cesárea que você falou, que realmente causa mais prejuízos para a mulher a longo prazo, eu estou estagiando, na verdade estava, né, estagiando em Sítio Novo, e aí lá a gente estava acompanhando um doutor e ele mostrava algumas cesáreas pra gente, né? E aí ele falou que, olha, quando a mulher... Eu sempre tento não colocar cesárea pra mulher, porque justamente depois da terceira, quarta cesárea já fica muito complicado fazer essa cirurgia, muito mais riscos. Aí eu, nossa, é verdade. E aí lá no hospital, quando eu perguntava para as mulheres, né, sobre violência obstétrica, tudo isso, a maioria que tinha algum tipo de queixa era porque esperava muito para ter o bebê, e aí sofria mais e tudo. E aí eu observava que a equipe sempre tentava colocar um parto normal, sempre. E aí eu imaginei, cara, isso deve ser por dois motivos. Primeiro, com certeza está sempre super lotado, e um parto normal, o médico, o anestesista, às vezes não precisa estar lá, então só a enfermeira consegue resolver boa parte das coisas, e aí deixa as mulheres que estão ali em mais risco, junto com, para fazer a cesárea com o médico, o anestesista, enfim, toda a equipe. E aí eu sempre buscava analisar esses fatores que elas deixavam quase que de forma indireta ali durante os questionários. Então é interessante até ter falado isso. Então, vou concluir só parabenizando também a Thaís, o trabalho ficou muito bom. Quando ela me falou do tema, eu também fiquei assim, de aceitar, porque, meu Deus, tem muita coisa a ver comigo, né? Mas quando a gente começa a ver a pesquisa, os resultados, a gente se apaixona pelo tema, ainda mais a gente, mais vezes, né? Porque a gente passa por tudo isso aí que essas mulheres passaram e se coloca muito no lugar delas. Quando a Thaís escolheu o tema, a gente conversou um pouco, e aí eu falei para ela que talvez ela tivesse muita dificuldade para fazer, porque realmente era um pouco subjetivo algumas questões, né? E ela queria fazer no hospital particular. Era público e particular. Eu falei, olha, eu acho que não vai conseguir. Aí eu fui lá no São Rafael, ele olha... Não, ela viu que realmente não deu certo. Ela falou, tentou, mas não. Acho um espaço, né? Aí eu falei, eu não sabia, a gente só ia conseguir mesmo no regional. Mas já foi um resultado muito bom, já deu para ver a realidade. E realmente, como a gente conhece muitas histórias, né, daqui do regional e tal, a gente pensava que ia ser uma realidade bem diferente, para pior. Mas o que a gente tem escutado ultimamente, até das mulheres mesmo que chegam comigo, por exemplo, eu faço PSF também, então eu também faço pré-natal, mesmo sendo linda, e o pré-natal de baixo risco. Então a gente já vê mesmo que elas já voltam falando bem do hospital, e isso realmente é uma mudança muito legal, muito positiva. Mas algumas questões ainda precisam ser mudadas, né? Porque apesar de ter sido um resultado bom, principalmente comparando com os estudos que a gente viu, ainda tem muitas questões para melhorar. Isso realmente envolve capacitação da equipe, protocolos, tudo isso que você colocou no seu trabalho. Como, por exemplo, a questão, né, dos TOLs, às vezes elas não estão sendo informadas, não tá acontecendo a explicação, como a Melissa falou, e às vezes elas consideram que foi ruim porque também não está tendo essa troca. Sim. Mas assim, achei muito bom o trabalho, muito bom, realmente. Tem que ser apresentado mesmo para a gente também. A gente vai ver um jeito que o professor aqui pode ajudar nisso, né, para a gente apresentar para a gestão do hospital. E assim, no geral também não tenho nenhuma questão para colocar, porque eu gostei muito do trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos. Agora a gente vai pedir licença para vocês, para a gente colocar a nota, conversar um pouquinho, depois
Tá bom. Gente, é a primeira banca que eu tô bem. É especialistas aqui. Mais uma. Aham. A gente vai concluir hoje, dia 10 de outubro, fiz a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Thaís Silva Nóbrega. O trabalho titular Prevalência e Fatores Associados à Violência Obstétrica e Homossexualidade no Ceará Maranhão. E após a avaliação da banca, nós concluímos que a aluna está aprovada com nota 10. Perfeito. Ai, muito obrigada, pessoal. Mas já quando eu coloquei, eu fiquei assim, 10, 10. Aí já lançando.